Fala, rapaziada! Beleza, beleza? Começando aqui o nosso mais novo quadro, o Mesa de Bar. Um quadro que tem a cara do Clube do Fute, né? Na essência, esse quadro é para a gente estar amigos numa mesa de bar conversando sobre futebol, né? Como estamos na quarentena, teremos que fazer isso à distância, respeitando aí a ideia do isolamento. Então, cada um nas suas casas, estaremos aí através de ferramenta de videoconferência, fazendo o nosso bate-papo sobre futebol. E o nosso primeiro episódio vem um debate aí que tem sido recorrente nas nossas resenhas, que é: por que é tão difícil aceitar o talento dos jogadores da atualidade? Né? O que está por trás dessa visão que a gente costuma dizer saudosista, né? Então, a gente vai começar o debate de hoje. Esse debate vai acontecer sempre, não necessariamente com as mesmas pessoas, mas sempre entre um mesmo grupo de pessoas que está participando aí ativamente do projeto do Clube do Fute, vem participando das resenhas e vai estar sempre aqui na mesa de bar com a gente. Tá? No episódio de hoje, a gente tem Tarcísio Dalpra, nosso vascaíno, grande amigo, Mercim, Josélio, Matheus e o Macarrão, nossa figura sempre presente também. Então, para começar aí nosso bate-papo, eu queria uma consideração inicial rápida, bem resposta assim, bate-pronto. Você se considera saudosista, sim ou não, e um rápido porquê? Quem que pega essa bola aí de primeira? Posso? Manda ver, Matheus. Eu, na verdade, me considero saudosista, primeiro, pela questão de idade, e segundo, porque eu vejo uma geração atual muito mais vinculada, eu acho que isso vai gerar todo o nosso debate, muito mais vinculado ao futebol internacional do que o nosso. Então, quer dizer, a gente vê aquela discussão sobre as pessoas hoje enxergarem muito mais o futebol internacional do que o futebol brasileiro. E como na nossa época era muito pouco visível o futebol internacional, a gente tinha que ver na Bandeirantes, às vezes, a questão do futebol italiano, então a gente criou uma identificação. Então isso, na verdade, me remete a saudosismo mesmo, de fazer craques, a questão de idolatria. Eu tenho essa visão. Quem mais? Quem que seria o contraponto? Josélio, você é nada saudosista, né? Beleza, pessoal? Boa noite, tá joia? Maravilha. Rafael, saudosistas todos nós somos, cara. A gente é preso em algum fato da história, passado, todo mundo é. Mas aqui bem focado no futebol particularmente, tá, José? Porque todos somos, como você falou, por algum motivo, mas no futebol, especificamente. Pô, como não ter saudade de um Zico, né? Assim, a gente se prende a muitos acontecimentos do passado no futebol. A questão é que a gente fica... Só que esse apego ao passado nos impede em reconhecer o presente. Esse é o ponto da discussão, entendeu? Acho que saudosismo todo mundo é a respeito do futebol. A questão é até que ponto esse saudosismo nos impede de reconhecer o presente. Beleza? Show, maravilha. Macarrão, como é que é? Você já falou em alguma resenha dessa aí que você é muito saudosista, né? Cara, eu sou saudosista no futebol e, como o José falou, em tudo mesmo, assim, eu tenho essa coisa. Meu time também tem me levado a ser um pouco saudosista, né? Não, Tarcísio, tá difícil, né? A vida aí. Mas se você não viver de saudade, você não vive. Como é que faz? E o futebol é isso, né, cara? O futebol é isso, é igual uma escola de samba, uma coisa que passa por momentos ruins. Então, inevitavelmente, a gente é levado ao saudosismo, né? Mas, assim, se fosse para polarizar mesmo, deixar o negócio bem no extremo, na hora que você perguntou, a primeira coisa que me veio, e eu sei que é um exagero, tá? Mas a minha pergunta é ser assim, se tivesse que ser bem irônico, qual talento? Entende? Eu acho que a gente está, assim, obviamente, guardadas as devidas proporções, não é tanto assim, mas a gente está num momento de escassez de talento e, por outro lado, a gente tem a dificuldade de enxergar o presente, como o José colocou. Show de bola, show de bola. Quem que vai emendar essa aí? Deixa eu emendar de uma vez, então.
Para mim, essa questão é uma questão muito particular do brasileiro. A começar pela, acho que o Macarrão pode falar até melhor, pela etimologia da palavra, né? Saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Eu estava lendo um estudo, eu costumava fazer isso no meu discurso de aula de saudade que eu dava nas faculdades, explicar o sentido de saudade, o quanto é difícil, né? E saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Ela, num estudo de linguistas do mundo inteiro, publicado pela Folha de São Paulo há uns 10, 15 anos, ela foi considerada a 6ª palavra mais difícil de ser traduzida no mundo. Como é que você vai explicar para uma outra cultura o que é saudade? E a Clarice Falcão, ela dá um significado de saudade que eu acho muito legal, que é quando um momento que foi muito bom tenta acontecer de novo e não consegue. Então, a minha visão de futebol saudosista é meio isso. Eu tenho plena consciência de que aqueles momentos, aqueles Vascos memoráveis, aquela seleção memorável, não vão acontecer de novo, pelo menos do jeito que era antigamente. Eles até tentam, mas não vão conseguir acontecer de novo. Então, o meu lado saudosista é muito mais contemplativo, de lembrança, do que querer transpor essa realidade de antigamente para os dias de hoje, que eu tenho a plena consciência ser completamente impossível. Maravilha, maravilha. Muito bom. Só uma consideração rápida aqui, posso? Eu acho que essa questão, o Tarcísio eu não conheço tanto, mas a gente aqui, enquanto saudosista, a gente tem uma geração de pós-atleta. Tirando o Josélio, que está na ativa, a gente acaba sendo saudosista porque quando a gente pensava em jogar bola, a gente queria ser alguém. Hoje a gente queria ser comentarista. O Josélio hoje, então, ele ainda vai ser, por exemplo, um Zé Roberto, que vai estar com 42 anos jogando no auge. Mas aqui tem tudo pós-atleta, entendeu? É o subóbito, né? Aqui é tudo categoria subóbito, como diz a Leo. Eu já fui goleiro de futsal, cara. Eu já joguei futsal. Eu cheguei a treinar com a seleção brasileira na primeira Copa TV Panorama de futsal, no gol. Então, mesmo a minha posição, goleiro de futsal, não dá para ser tão saudosista assim, né? Só tomando pancada e tal. Mas, com certeza, quem tem esse histórico de ex-atleta... Mas a saudade, o Tarcísio, a saudade é difícil de definir e de entender, né? Então, sim, você mesmo assim deve ter saudade de levar essas pancadas. Com certeza, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Messi, você que é o cara que tem a história do futebol na cabeça aí, década de 80. É o nosso decano. Você não me decepcione, você tem que ser o mais saudosista de todos, hein? Decano. Boa noite aí, galera. Não, com certeza, cara. Eu sou muito saudosista. Eu acho assim, para quem gosta pensa assim, gosta de ir no estádio para ver um espetáculo, hoje em dia você não vê mais, com raríssimas exceções. Você pega jogos de finais de campeonato, aí, até mesmo com 2 times excelentes disputando uma determinada final, e você vai pegar, por exemplo, melhores momentos de um determinado jogo, de repente, no intervalo, vai assistir o melhor momento do primeiro tempo, você tem um ataque para cada lado, uma chance de gol. Não quero dizer que o futebol piorou por causa disso, longe disso. Mas eu tenho saudade da época em que você pegava melhores momentos de um determinado jogo, era 20 minutos de melhores momentos. Você pode entrar no YouTube aí, pegar finais da década de 80, até mesmo na década de 90, você vai pegar melhores momentos aí, você tem 20 minutos, 30 minutos de melhores momentos. Verdade. Então, e aí, assim, eu vou fazer uma segunda rodada falando exatamente sobre o que o José levantou. Porque a grande questão do nosso tema então a gente chegou quase que numa unanimidade que todo mundo que viveu aquela época mais romântica do futebol, que eu acho que a diferença maior é essa, não é a discussão se o esporte melhorou ou não. Eu, na minha opinião, acho que é uma discussão menos complexa, porque qualquer pessoa que olha em termos de rendimento atlético mesmo do negócio, percebe que houve uma evolução no futebol. Eu acho que o que mudou foi isso. A gente tinha um futebol mais romântico, com um envolvimento muito maior, e hoje um futebol mais business, mais frio, mais distante. Tá? Isso é uma visão minha que vocês vão comentar já já. Agora, o que o José falou, eu acho que é importante a gente pensar sobre. Esse saudosismo que a gente concordou aqui que ele existe, ele é um fato. Ele atrapalha quando a gente vai avaliar o futebol atual, quando a gente vai analisar o jogador atualmente. Né? É super comum aquele mano a mano, né? O fulano versus o cicrano, quem é melhor?
a gente sempre tende aos jogadores de antigamente. Eu dou exemplo que isso sempre foi assim, e hoje a gente conversou sobre isso, eu e o José. Eu falo do Rivaldo, cara. O Rivaldo ele ficou muito maior depois que aposentou, né? E isso acontece muito, né? Então eu queria ouvir de vocês essa análise. Hoje, na hora de analisar futebol, a galera tem dificuldade de valorizar o talento atual por conta desse saudosismo? O que vocês acham? Cara, eu vejo que, na verdade, muitas vezes há não uma subestimação. Ao contrário, eu acho que há uma superestimação, uma supervalorização do atual, da geração atual, eu digo assim, dos jogadores atuais, pela geração atual, pela falta, às vezes, desse conhecimento prévio, vamos dizer assim. Eu acho que a relação fica... A análise, a avaliação fica até um pouco desequilibrada. Se você fala com um menino desse, ele não tem noção de quem são alguns grandes personagens, entende? Então, não estou falando que não ocorra também isso quando é ao contrário. Às vezes vai desequilibrar, mas de maneira geral, eu acho que são contrapontos. Eu acho que é importante ter uma base, mas isso nunca foi um problema. Por que agora seria? A gente já comparou Romário com Zico, que até tiveram um período ali, né, junto, mas são gerações diferentes. Já se comparou Zico com Pelé, que também fica meio que nessa Romário. Enfim, e haverá comparações a vida inteira nesse sentido, né? Isso já foi problema? Eu não acho eu acho que nunca foi. A questão de comparar posições diferentes e épocas diferentes, às vezes isso compromete, mas não por ter um saudosismo em si. Por que agora seria? Mas eu já vi, por problema? exemplo, Macarrão, eu já vi análise de pessoas que cravam assim, times da década de 80 comparado com times atuais, se for time grande, necessariamente o time da década de 80 é melhor tecnicamente. Sim. Muitas análises. E que, assim, eu vou te falar que eu não discordo dela. Também não. Eu realmente acho que tecnicamente... E aí, em outros quesitos, eu já vou achar que é o contrário. Eu vou achar que hoje... Se pusesse para jogar um contra o outro, a gente não saberia o que daria. Se valeria mais a técnica ou a força física com técnica, sim, mas né, mais privilegiada. Enfim. Não, eu entendo. Eu queria ouvir o Josélio, porque ele tem uma visão muito particular nesse sentido, de que a análise atual ela é muito manchada por essa análise romântica do futebol de antigamente. O que você tem para dizer para a gente, José? Olha, vamos lá. O que acontece, pessoal, assim, eu não sei, eu tenho estudado muito ciências humanas, isso é uma construção cultural, esse saudosismo. Por exemplo, eu costumo brincar que o Zico é um maldito camisa 10, cara. Por que maldito? Porque a gente está sempre querendo um novo Zico, cara. E o cara não vai aparecer um novo Zico. A gente está sempre querendo um novo Romário, não vai aparecer um novo Romário. Isso impede da gente reconhecer novos valores. Isso impede a gente reconhecer, por exemplo, acaba que vai ficar batido, a gente impede a gente reconhecer o Messi. Sempre que a gente vai falar do Messi, a gente fala do Maradona, fala no Zico, fala no Pelé. É esse apreço pelo passado impede a gente de valorizar o presente. Isso é uma construção cultural. Isso faz parte da cultura, é uma coisa maior. Eu queria só deixar uma perguntinha. Como vocês veem o papel da imprensa e dos cronistas esportivos, porque tem muito ex-jogador que trabalha na grande mídia, eles acabam, em alguma maneira, intimidando e influenciando a opinião da mídia? Como que vocês veem? Vocês não acham que a mídia, de certa forma, ela acaba que, às vezes até sem querer, ela é corporativista com um cara, por exemplo, se o Zico estiver aqui do lado, aqui, acaba o cara da televisão, fica chato ele reconhecer o talento do Messi acima do talento do Zico. Ele acaba que ele é corporativista. E esse corporativismo molda a opinião da massa, cara. Então, assim... Pode falar, Dal. Eu estou te vendo aqui. Deixa eu complementar a opinião do José. Eu acompanhei a última resenha de domingo e essa discussão toda. Eu fiquei até o momento que vocês estiveram ao vivo, eu cheguei mais tarde porque não consegui, dei aula, emendei uma coisa ou outra, falei, não vou interferir no debate não, que está muito bom, vou ficar de espectador. E eu concordo muito em alguns pontos que o José coloca
dessa dificuldade de separar contextos para se analisar. E às vezes eu fico pensando assim, poxa, será que a gente não vive numa bolha? Vamos parar para analisar essas nossas resenhas, em que 90% da gente aqui está na faixa de 35 a 45 anos, então esse saudosismo está incrustado na gente de qualquer forma. Eu dou aula para o jornalismo na Uniacademia, no SES, no antigo SES, Uniacademia. E essa molecada, tem alguns deles, inclusive, no grupo do TikTok que eu coloquei. É impressionante alguns pontos desses que o Josélio coloca e que a gente acha que não. Mas a visão deles, como não viram essa galera jogar, como para eles aquilo é lenda, é mitologia e não está factível, essa galera já começa a falar que, poxa, pelo que eu vi do Pelé jogar e do Messi, para mim, não sei como endeusam tanto o Pelé. Então, acho que às vezes a gente precisa sair um pouquinho dessa nossa bolha de uma galera de uma certa idade, apaixonada por futebol, saudosista pra caramba, e começar a enxergar quem vive futebol fora desse contexto, né? E começar a ouvir disso. Fica até de sugestão de um dia a gente trazer para resenha ou ao vivo aqui uma molecada apaixonada por futebol, com seus 19, 20 anos, para entender que mentalidade é essa, ou como eles percebem esse futebol antigo, que só vem através de videotape, e os ídolos atuais. Então, acho que às vezes a gente tem dificuldade de se distanciar emocionalmente, afetivamente, dessa realidade maravilhosa, fantástica, de tudo que é saudoso, a gente rotula, né? Então, tinha o carrossel holandês, a camisa canarinho dos anos 70, e às vezes a gente se prende tanto a esses rótulos, dessas memórias afetivas, que a gente acaba se distanciando, sim, da análise prática e técnica. Mas o Tarcísio, e todos os demais, eu tenho uma ideia disso, que é o seguinte: na nossa juventude, pensa, você está falando dessa galera de 17 a 19 anos. Pensa quando a gente tinha 17 a 19 anos. Você não tinha, como o Matheus falou, uma vasta quantidade de transmissão de jogos e tudo. Você precisava pesquisar. Pô, eu lembro que eu era moleque, eu comprava tudo quanto era revista, eu lia sobre o passado. Álbum de figurinha. Década de 60, 70, eu conhecia todo mundo. Eu não vivi o Pelé, mas eu entendo o Pelé porque eu precisei buscar informação e eu, entre aspas, estudei sobre o futebol de antigamente. Hoje, a avalanche de conteúdo de futebol atual é tão grande que eu acho que cabe até uma pauta para um próximo debate, que a juventude ela não consegue pesquisar, entender e procurar saber sobre o futebol de antigamente. E aí eu entendo que a bolha fica muito mais restrita no caso deles do que no nosso. Eu entendo que exista a nossa bolha de alguma forma, sim, mas é uma bolha, entre aspas, muito mais fácil de ser transposta, até porque basta a gente ver a televisão hoje, né? Ver o jogo de hoje. Porque a pesquisa, a nossa idade, né? A nossa experiência já traz. Concordo contigo, Tarcísio. Concordo que tem essa bolha, mas eu ia nesse caminho, eu ia falar isso mesmo. Que essa bolha, eu acho que ela é mais... A maior dificuldade é o contrário, né? Que, na verdade, é uma coisa que acontece não só com o futebol hoje, né? Tudo. Quanto mais informação, menos informado, né? Eu acho que vai muito por aí. A gente vê isso muito claramente. Por acaso, todos que estão aqui são professores, né? Estiveram em sala de aula e a gente vê isso com muita clareza. Quanto que a quantidade de informação a que eles têm acesso não traduz a quantidade que eles são informados, né? A dificuldade... Só pegar o link com o macarrão, e aí, por exemplo, como você falou de professores, quando o Ronaldinho fala que essa geração não consegue, eu também acho que eles não querem. Criou essa ideia de que é tudo muito efêmero. Então, por exemplo, são craques assim que vão passar, eles às vezes têm a preguiça de tentar, na verdade, buscar entender um pouco a história de quem foi o Zico, quem foi o Maradona. Porque, por exemplo, o Salah está muito bem, o Salah vira referência. É muito mais fácil idolatrar o Salah arrasado que entender quem foi o Zico, quem foi o Romário, enfim. Eu acho também o seguinte, você não pode analisar o futebol da década de 80, da década de 70, comparando com hoje. Igual, por exemplo, a Sport TV passou há umas semanas atrás aí, jogos da Copa de 82, depois passou da Copa de 70, né?
Então, eu estava vendo em alguns grupos aí, o pessoal falando, mas não é possível, esse time de 70 não é isso tudo. O cara erra um passe daqui ali, não sei o quê. Então, cara, você não pode comparar o futebol da década de 70, o futebol da década de 80, analisando o futebol hoje. É igual, acho que foi o Mauro César Pereira, ou Lúcio de Castro, não sei, que estava no podcast deles, eles comentando o seguinte: você comparar a mesma coisa que você pegar, por exemplo, quem é da década de 80 aí vai lembrar do filme Tubarão, né? Tubarão fez um sucesso. Nós, quando foi para o cinema, vamos ver o Tubarão, tal, não sei o quê. Cara, se você pegar e assistir Tubarão hoje, comparar com os filmes hoje em dia, como a tecnologia é diferente, você fala, esse filme não vale nada. Então, você tem que comparar com o que era naquela época. Não foi revolucionário, né, Messi? Exatamente. Com certeza. Hoje seria tosco, né, de uma tecnologia horrorosa. Eu falo que toda comparação ela tem que se basear não só na época, mas na proposta. Qual é a proposta, né? Por exemplo, humor. Esse humor é chato de tal coisa porque ele é repetitivo. Zorra Total foi criticado, né? O formato anterior. Gente, mas qual é a proposta? É ser o quê? Né? E era líder de audiência, né? Tanto que nunca saiu da grade. Era a né? maior audiência da Globo, nunca saiu do ar por isso. E aí? Meia dúzia Mas qual era a proposta? Pirata, né? A proposta é essa. Qual a proposta do futebol daquela época? Então a gente está falando aqui à toa, porque a gente está discutindo isso, né? No final das contas, a questão de poder comparar, de poder reconhecer um talento. Não, mas é levar em conta isso, né? Dá para comparar, mas toda comparação precisa ser relativizada. Se não relativizar, cara, ferrou. Quem não viu Pelé ali na época mesmo, eu não vi, eu sou de 81. Eu já cheguei em algum momento a duvidar, tal. Aí, como o Rafa falou, aí você vai, pesquisa, você fala, cara... E quando meu pai me fala do Pelé, ele fala assim, você não conhece, então vem cá. E eu lembro que quando saiu o Pelé Eterno, meu pai me dá o DVD, fala, vem cá. E aí daí você começa a entender a paciência que a gente, por exemplo, como não tinha acesso, a gente parava e vidrava, a gente, igual o Ronaldinho falou, a gente engolia informação. Claro que era bem menos, mas a gente tinha vontade, a gente tinha avidez por buscar. Essa molecada hoje, assim, como se tudo bem é muito... E hoje, Matheus, está muito fácil, cara. Hoje essa molecada ela não precisa buscar informação, ela pode jogar um FIFA na pele do jogador. Eu quero ser o Messi, eu sou o Messi, eu tenho o Messi no meu time, eu controlo o Messi. Então é uma relação, ao mesmo tempo, muito mais íntima, mas ao mesmo tempo também muito vazia. Eu sei quem que é, eu tenho a figura paladina do Messi, eu boto lá no joguinho, eu jogo, meu time tem Messi, eu olho tem o dia a dia Ronaldo, montei uma seleção. Social, né, Tarcísio? Oi? Eu enxergo o dia a dia dele na rede social, eu sei o que ele come no café. Tá escancarado para mim, é raso, é aquilo que ele mostra para mim. Então é raso, eu não preciso submergir, ver qual é. É o que acaba esvaziando a relação. É o que acaba esvaziando a relação de uma maneira geral. O romantismo, né, cara? Ele acabou. Sim, isso acaba. Quem é, qual é o bastidor desse cara? Isso tem acabado, tem influenciado muito a indústria da mídia como um todo, né? Os shows estão perdendo muito aquela coisa, eu quero ir no show da minha banda favorita. Por quê? Porque quando você ia, você tinha um contato com aquela banda que era uma coisa, cara, a única vez que eu vou ver eles na vida, nos bastidores. Hoje o cara escancara no stories dele a vida íntima dele. Então você perde essa relação daquele momento ser único e ficar gravado para sempre, né? Pois é, isso não existe mistério. Também. Não existe mais mistério. A única pressa aí, entre aspas, é o story que vai ficar 24 horas. Sim. E as coisas são fugidias, né? Elas são efêmeras, são rápidas. Exato. Perdão, José. Só posso dar uma palavrinha? Óbvio. Você tá vendo? Foi unânime aqui que existem duas bolhas antagônicas. Sim. Ok? E nós que somos um pouco mais velhos, velho não, a gente está no meio termo disso aí, da geração... Experiente, né? Experiente. Então, olha só. Jovens coroas. Vamos lá, a gente está no meio termo, a geração que pós-Pelé, que viu a geração Zico, Maradona, e está vendo essa geração atual, e tem essa molecada que o Dalpra falou, e que está vendo o Messi e o Neymar. Então, nós que estamos no meio termo, é que temos que produzir nossas análises. Porque o moleque de hoje não existe Pelé. Eu costumo brincar o seguinte, daqui 20, 30, 40 anos, muitos vão questionar quem foi Ayrton Senna. Por quê? Eles vão pesquisar o número do Hamilton, do Schumacher é muito melhor. O contexto não vai importar para ele. Então, olha só,
existem as posições antagônicas do moleque de outrora, o moleque que a gente foi moleque, e os moleques de hoje. A mídia faz o quê? Perpetuar o Zico, o Pelé. Olha o Pelé. A gente não viu o Pelé, gente. A gente reproduziu o que a mídia falava do Pelé. O que a mídia falava do Pelé? Então, assim, o que eu estou querendo falar é o seguinte: a gente tem que abrir um espaço para reconhecer o presente também. O presente é tão grande quanto o passado. O passado, vocês viram o texto que eu mandei para vocês? Vocês não viram? Quase que você citou Drummond aqui. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. É mais, gente, o que eu penso é mais ou menos o avanço tecnológico. Eu estava falando com meus alunos que o Blu-ray, o CDzinho, morreu sem vingar, cara. Ele morreu sem vingar. Então, assim, o Zico era o limite do futebol naquele momento. O Pelé era o limite do futebol naquele momento. Hoje a gente está vivendo um limite um pouco maior. E a gente não reconhece isso por esse apreço, esse apego, esse amor ao passado. Assim, a minha discussão é sempre nesse sentido. Assim, eu reconheço a grandeza de todos esses. Eu sou apaixonado pelo Flamengo por causa do Zico. Entendeu? Só que, assim, a minha mulher não é a mulher mais linda do mundo. Entendeu? Não impede eu amá-la de não reconhecer a beleza em outras. Entendeu? A minha discussão é só essa. Essa foi demais. Ela tá aí perto, Zé? O Rafael se apaixonou ali, ué. Por isso você está no segundo andar e falou isso, né, José? Você subiu para não ouvir. Você subiu, né? Poxa, não, mas faz sentido, faz difícil. sentido, né? Faz sentido, cara. Quase cita Drummond, depois fala uma dessa aí, puta merda, o negócio é bacana. Não, mas é por aí mesmo. E eu acho que esse movimento aí que o Tarcísio falou, agora o Josélio reafirmou, tá jogado na mesa aí pra gente. Trazer. Mas não podia ser um, não. Tinha que trazer uns dois, coitado. Tem que trazer eu acho, coitado. Ele ia ficar meio perdido. Né? Uma geração igual o Caio Ribeiro no gente... Bem Amigos, Zé. Tadinho. Ô, Maca, agora, Oi. Vamos pensar junto aqui, então, para a gente encerrar o debate. E a grande questão é, o que atrapalha tanto a gente reconhecer o talento atual? Eu acredito que quem tem essa dificuldade é quem viveu uma época de futebol, que é o que eu falo sempre, em que o relacionamento com o futebol era diferente. Você ia no estádio era diferente, era uma geral, era um negócio, era um evento que todo mundo estava focado no jogo. Hoje você vai no estádio, é um monte de gente sentado, tirando foto, enfim. O envolvimento e o relacionamento, eu acho que era outro. Então, quem viveu aquilo ali tem dificuldade de reconhecer que hoje é melhor, porque o entorno, a forma que se envolve com o futebol é diferente. Perfeito. O esporte em si, na minha opinião, o esporte hoje... Pensa um jogo, você vai ver um jogo do campeonato inglês. É muito melhor você assistir um jogo hoje do que era 10, 15, 20 anos atrás. O jogo é mais dinâmico, mais rápido, mais corrido, mais intenso, ele é tudo melhor. Enquanto esporte, eu não tenho dúvida que o futebol evoluiu e é muito melhor hoje. Vocês vão opinar aí. Se a gente... O talento e a técnica, ele tem dificuldade de sobressair por todo esse contexto que eu falei aqui. O Messi falou, você viu o jogo de antigamente, você tinha 8, 10 jogadas geniais. Hoje você tem o quê? O cara toca de primeira, corre, passa, é ultrapassagem, tabelinha, é tudo ensaiado, cara. É um negócio mais dinâmico, mais rápido e intenso, só que a genialidade fica em segundo plano. Por isso é tão mais difícil você reconhecer o talento atual, porque acho que hoje, mais do que nunca, o futebol ficou bem mais coletivo. O que você acha, Mercinho? Eu acho isso também. É difícil. É muito... Por exemplo, vamos fazendo analogia com o vôlei, né? Você não tem nem como comparar o vôlei, por exemplo. Vamos pegar a geração de prata do Brasil. Comparar com o vôlei hoje em dia. Não tem como. Mas, cara, como era legal você ver o Viagem nas Estrelas do Bernard, cara. Era fantástico aquilo, cara. Entendeu? E o tanto eu acho um tempo depois, né? Tem esse detalhe. Travou aí? E assim, a gente acostumar com coisa boa é fácil, né?
boa nesse sentido que a gente está falando de uma coisa mais amadora, num sentido positivo, não pejorativo da coisa, porque eu acho que é por aí. Por exemplo, se acostumar a comer do bom e do melhor é fácil, acostumar a ficar rico é fácil. Difícil é o contrário, você teve grana e de repente você voltar. E aí essa coisa do talento, de sobressair o talento, é inegável. É muito difícil de você não aceitar. Pô, era um futebol diferente, havia muito mais jogadas plásticas, bonitas, né? Hoje a jogada plástica às vezes é punida com cartão cada vez mais, né? Uma coisa assim. Ah, mas antes o cara ia comer na porrada do outro. Tá, mas até isso era mais romântico, né, cara? O entorno, tudo. Não deixa de ser envolvimento, né, Macarrão? É, exatamente. O cara era uma cara ofensa muito maior, né? O torcedor sente. O torcedor Exatamente. via no jogador o sentimento que ele tinha dentro dele, né? Uai, uma outra bola que a gente poderia levantar é muito simples, a questão da identificação do jogador com o clube. Quanto tempo um jogador ficava no mesmo clube? Não era? Hoje é business total. E não significa que isso seja negativo, não. É apenas uma constatação. Se a gente reparar aí dos últimos anos aí, eu acho que assim, o jogador que teve essa identificação mostrada nos últimos anos aí foi o Totti na Roma, entendeu? Que o Totti optou por permanecer no clube que ele foi criado, né? Teve várias propostas do Real Madrid. De Rossi também, né? Montou aquele time galáctico, o Totti teve oportunidade de ir, não, preferiu ficar na Roma, ficar restrito lá a um campeonato italiano, entendeu? Mas, cara, a despedida do Totti, não sei se vocês assistiram, foi uma das coisas mais emocionantes que eu assisti no futebol. Eu nunca vi nada parecido, cara, entendeu? Eu acho que isso compensa pro cara, não sei, entendeu? Eu acho que aquilo foi fantástico. Verdade. E o que o Rafael falou também, a questão de estádio, né? De ser estádio é diferente, cara. Eu fico indignado com a Flá Selfie, cara. Você vai no Maracanã, igual eu falei, pô, tá lá, o Arrascaeta vai bater uma falta na entrada da área, o Caboclo tá tirando selfie. Entendeu? É isso, cara. Matheus, a gente não consegue tomar tombo no Maracanã mais, Matheus. Não dá para ver Flamengo e Madureira quarta-feira mais, entendeu? Pois é, ué. Tomar 3 tombos seguidos no Maracanã não tem jeito mais, ué. Então, será que dá para deixar uma pergunta aqui, então, uma última pergunta para refletir. Então, vocês acham que pela tendência, né, o físico e a tática vão, na verdade, eles vão sobrepor o talento individual? A tendência é essa? Já cada vez menos. Já sobrepuseram muito tempo. Mas aí, então, quer dizer, então a gente vai concordar que o Messi não é unanimidade, tá vendo, José? Que aí, então, o Messi torna o quê? Surreal. Quando, então, a questão do talento individual... Sim, dentro do futebol de hoje é inegável. Neymar, claro. Messi. Esses caras são muito acima da média. Óbvio. Porque eles conseguiram jogar tecnicamente num futebol hoje que é muito mais físico. Uhum. Só que a grande questão aí, que é o que eu penso, e aí fico para um outro momento, é como que a engrenagem é feita para eles conseguirem fazer isso. Por exemplo, no caso do Messi especificamente, eu acho que existe uma engrenagem que ele funcionou bem para caramba com o meio-campo que ele tinha antigamente. Mas isso vamos deixar para outra discussão aí. Vamos seguir. Brigar comigo. Não vai longe. Eu só queria lembrar um negocinho aqui, rapidinho, pode? Vai. Ô, Rafael, eu estou fazendo um trabalho daquela conjectura sua, tá? Você vai se impressionar. Nós vamos fazer o segundo episódio falando disso. Você vai se impressionar. A galera fica ligada que quando sair o segundo episódio nós vamos fazer essa discussão aí mais profunda sobre o Messi. Agora, então, para a gente finalizar, então, nossa mesa de bar, episódio 1. Resposta bem objetiva. Todo mundo concorda que a dificuldade em avaliar os jogadores hoje, reconhecer o talento deles e tudo, vem da ideia de que o futebol hoje ele depende muito mais do físico e do tático do que do técnico, diferente do que era antigamente, que um time dificilmente seria campeão sem ter realmente jogadores muito técnicos, o que hoje é super possível, um time super tático sem muita técnica ser campeão. Vocês concordam com isso? Sim ou não, para a gente encerrar? A pergunta inicial foi essa. Por que a gente tem essa visão?
eu dou o meu sim. Eu acho que a dificuldade vem daí, que hoje o futebol virou mais físico e tático e menos técnico. Vocês dão sim ou dão não? Eu vou por aí também, eu concordo contigo. Essa diferença de geração que foi, eu acho que talvez a maior mudança, né? E se a gente comparar várias gerações, pelo menos os últimos 40, 50 anos, é sei lá, 2000 e pouco para cá. Então, sim, concordo. Eu acho que é uma delas, a mais evidente. Acho que existem outras ali no bolo, superexposição de hoje e tal, versus o viver de highlights antigamente, que essa galera vê hoje, mas eu acho que em grande parte aí é, sem dúvida nenhuma, a parte física. Eu também concordo. Eu acho que isso influencia demais. A parte física e tática hoje, ela com certeza ela sobressai sobre a parte técnica que não tinha antigamente, né? Então eu acho que é por aí. Matheus. Isso acaba, eu também concordo, só que eu acho que acaba matando o talento lá na base, né? Tanto é que você vai ver, por exemplo, quem trabalha com a base, o cara fala: eu tenho um cabeça de área muito bom, que tem 1,65m, 1,80m, pega o de 1,80m, porque ele vai ter mercado, você não vai ter. Sim, aí causa ou consequência, né? Maior. Exatamente. José, todo mundo quer ouvir você. Sim ou não? Aqui tem uma série de outros fatores. Eu vou justificar a minha opinião usando basquete. A evolução profissional, gente, física, é natural em tudo. Em tudo. Olha o basquete americano. Por que ele é tão melhor do que os outros? Porque ele é essencialmente profissional e físico, cara. Eles estão em outro patamar físico. Por isso que eles são soberanos, cara. Então, assim, a lei natural das coisas é qual? Profissionalização, o aprimoramento físico. Isso é normal das coisas, gente. E daqui 10 anos vai ser pior ainda. Daqui 20 anos, pior ainda. Então, a tendência é essa. Isso, os caras que são talentosos hoje, é por isso que eu falo que eles são absurdos. Porque esse universo físico de hoje, os caras ainda sobressaem. Essa hegemonia Cristiano Ronaldo e Messi, gente, é uma coisa assustadora, cara. Isso é histórico. Nunca em outra época do esporte houve uma soberania tão grande de dois caras igual esses caras. Por exemplo, vocês viram a matéria que eu postei hoje? O Pelé era questionado. O Pelé, o rei do futebol, era questionado também. Por quê? Diziam que ele era muito físico, muito forte, usava muito da física. Então, olha só, tem discussões, o Matheus, como historiador aí, ele tem mais condições de falar. Isso é cíclico. Esse discurso vai sempre parecer atual, porque ele vai sempre acontecer, essa discussão. Então, sim, assim... mas... Desculpa, pode ir. Pode falar, vai lá. Não, mas é porque eu concordo, eu entendo o que você fala, mas eu acho que aí não dá para continuar, tem que terminar nisso, né? Mas para pensar, o nosso futebol brasileiro resistiu a essa mudança física, que já era uma característica do futebol europeu, por exemplo, por pelo menos mais uma geração. Entende? Eu acho que é disso que a gente se ressente. Temos que terminar, né? Temos que terminar, mas ainda fica um pouquinho de pano para a manga aí. Essa questão que o José falou da soberania dos dois. Isso é positivo, é negativo, é bom sinal, é mau sinal. Então, continua acompanhando a gente aí, porque a gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês. Beleza, pessoal? Brigadaço, Mesa de Bar, episódio 1. Semana que vem tem mais. Valeu, abração, pessoal. Valeu. Valeu.